Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo, dê aquele like e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, irei falar sobre uma notícia recentemente divulgada pela imprensa brasileira de que a China teria registrado no ano de 2022 um crescimento negativo da sua população, ou seja, a população chinesa recuou cerca de 850 mil habitantes, encontrando-se na atualidade em torno de 1 bilhão e 411 milhões de habitantes. Então, já era de se esperar que ao longo do século XXI a China entraria numa trajetória de crescimento vegetativo negativo, ou seja, em vez da população chinesa aumentar, ela começaria a diminuir. Todavia, nós fomos surpreendidos porque esperava-se que isso acontecesse, a princípio, a partir da década de 2030, mais recentemente, a partir de 2025. E, para a surpresa de todos nós, os dados que foram divulgados pelo Anuário Estatístico Chinês indicou que a população do país recuou no ano de 2022 850 mil pessoas, ou seja, a China registrou um crescimento negativo de 0,6%. Enfim, então, em suma, a aula de hoje, que está sendo gravada no dia 18 de janeiro de 2023, vai abordar alguns tópicos que estão direta e indiretamente relacionados ao porquê desse crescimento vegetativo negativo da China. Então, espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, para iniciar o nosso encontro, essa imagem aqui com a bandeira da China, e é sobre a China que iremos falar. Aliás, um país que volta e meia tem sido abordado em questões de concursos. No ano de 2022, nem tanto, mas nos últimos anos, várias questões abordando vários temas da China caíram em inúmeros concursos. E também irei gravar uma aula sobre o desempenho do PIB chinês, que no ano de 2022 cresceu apenas 3%, bem abaixo da trajetória de crescimento que a China veio registrando a partir das reformas econômicas que foram implantadas no país a partir de 1976. Então, esse crescimento econômico registrado na China foi considerado pequeno, e a gente sabe que isso tem uma relação direta e indireta à política de combate do governo chinês, que vigorou até pouco tempo atrás a política do Covid-0. Mas vamos falar aqui dos aspectos demográficos mais atuais da China, e começando aqui mostrando a vocês um gráfico onde é possível observar a evolução da taxa de natalidade na China. Então, vocês percebam uma coisa, que em 1979 entrou em vigor a política do filho único, mas vocês de repente vão estranhar, mas, poxa, se em 1979 entrou em vigor a política de filho único, como que a taxa de natalidade ficou acima de 20 por mil
até mais ou menos 1990. O que justificaria isso? Basta lembrar a vocês o seguinte: essa política de filho único, ela não se estendeu a todas as províncias da China. Ela se concentrou somente nas províncias orientais, superpovoadas, com populações absolutas numerosas. Então, aquelas províncias localizadas mais afastadas do leste da China, as províncias do interior, da China Central, da porção ocidental do país e por aí vai, não adotaram a política de filho único. E há também de se destacar que seria praticamente impossível para que o governo chinês pudesse exercer um pleno controle, de todo o território do país, até mesmo porque a população chinesa naquela época era predominantemente rural. Então o governo não tinha os meios necessários para também efetuar uma política rígida de controle da natalidade. Então é por isso que essa taxa, ao longo da década de 1980, ficou acima de 20 por mil, o que significa acima de 2% ao ano. Mas a partir daí você começa a perceber uma desaceleração, uma queda da taxa de natalidade, E essa queda ela veio até o ponto de estabilização aqui na década de 2000 e na década de 2010 e sofreu um pico, quando então, no fim, em 2016, o governo chinês aprovou o fim da política do filho único. Então vocês percebem que houve um ligeiro aumento da taxa de natalidade, mas esse ligeiro aumento foi passageiro. E nós entramos numa trajetória de queda da taxa de natalidade, e a taxa de natalidade registrada na China no ano de 2022, foi de 7,5 por mil, ou seja, uma taxa bem baixa. Eu chamo a atenção de vocês porque dados estatísticos, dependendo da fonte que eu consulto ou da fonte que é publicada, eles variam um pouco, ou para cima ou para baixo. Mas nós temos que ter a certeza de que o processo está em andamento. Então, hoje, a taxa de fecundidade na China, inclusive, se encontra abaixo da taxa de reposição da população, que deve ser de, no mínimo, 2,1 filhos por casal. E o governo chinês, inclusive, já em estudos recentes, está projetando a liberação para o terceiro filho. Muita gente, às vezes, me perguntava, e me pergunta em sala de aula: mas professor, na época de vigência da política do filho único, se o casal tivesse o segundo filho, ele teria que abortar? Se a mulher engravidasse, ela teria que abortar? Não, não necessariamente. O governo fornecia os meios para o aborto. Inclusive a China foi e é o país onde se pratica o maior número de abortos por ano no mundo. Agora, se o casal quisesse ter o segundo, o terceiro filho, ele teria, só que pagaria um adicional de impostos por filhos que estivessem acima daquilo que a lei determinava. Então, o mesmo acontece agora, O governo chinês está estendendo para os casais o direito de ter o terceiro filho, porque a China ela está numa trajetória de envelhecimento da população e lá na China não existe um sistema previdenciário do tipo que existe no Brasil e em outros países ocidentais. Nós temos que levar em consideração a esse fato. Quem fica responsável em cuidar dos idosos são os filhos do sexo masculino. Então, isso também acaba sendo, de certa forma, uma política um tanto quanto estranha, pelo menos para nós que vivemos no mundo ocidental. Então, aqui nós temos a evolução da taxa de natalidade, toquei aqui na tela, acabou pulando.
a evolução da taxa de natalidade no país, né? Repare que aqui já dentro, né, dos dados estatísticos oficiais do governo chinês, vocês reparem que em 2020, nós não temos aqui nesse gráfico o de 2022, essa taxa estava em 8,5, mas essa taxa recuou em 2022 para 7,5. Então, essa trajetória de queda da taxa de natalidade, a gente entende aqui em 2020 até como também direta e indiretamente relacionado à pandemia da Covid. Isso contribuiu, de certa forma, para um recuo da taxa de natalidade. Mas nós temos que entender que já havia uma tendência de queda dessa taxa de natalidade. Aqui, em 2016, houve um ligeiro aumento, porque é o ano que marca o fim da política de filho único. Então, muitos casais foram ter o segundo filho, que gerou uma elevação da taxa de natalidade, mas posteriormente a tendência de queda da taxa de natalidade permaneceu, e hoje é esse dilema: a população jovem, percentualmente falando, da China está diminuindo, o percentual de adultos e idosos aumentando, até mesmo porque a expectativa de vida na China também está aumentando. Ela se encontra num patamar muito parecido com o nosso, em torno de 76, 77 anos, enfim. Então, aqui nós temos a população absoluta da China. Então, observa-se a projeção feita, né, por diversos institutos especializados em demografia, que esse pico era projetado para ser alcançado na década de 2030, a população absoluta, lembrando a vocês que é o número total de habitantes existente no país, e que a partir daí haveria um decréscimo da população chinesa, que inclusive é projetada para o ano de 2100, pouco acima de 770 milhões de habitantes. Ou seja, se nós levarmos em consideração que a China hoje tem 1.411 bilhões de habitantes, a população de 2022, a China daqui a 68 anos, 2023, a China daqui a 67 anos terá uma população equivalente a quase a metade da população que o país possui na atualidade. Desde que, logicamente, a gente tem que levar em consideração que o governo não desenvolva nenhuma política de incentivo à natalidade e os casais chineses comecem a ter mais filhos. Mas uma tendência mundial nos países desenvolvidos, nos países emergentes e até mesmo nos países em desenvolvimento é essa desaceleração do crescimento da população. Eu costumo dizer aos meus alunos, e isso vai acontecer, eu não estarei mais aqui, acho que nenhum de nós estarão aqui, ou estaremos aqui no próximo século. Então, o século 22, ele será marcado por uma redução da população absoluta do planeta, até o ponto em que a população da Terra vai alcançar um ponto de estabilidade. Isso, sem dúvida nenhuma, vai acontecer. Então, aqui nós temos a evolução da população urbana e rural da China. Então, a gente percebe que por volta do ano de 2013, a população urbana ultrapassou a população rural na China, e esse azul escuro representando a população urbana indica, inclusive, que mais de 70% da população chinesa já se encontra, aproximadamente isso, acredito que a população urbana da China hoje já deva estar entre 65% a 70% da população total do país, bem próximo, no mínimo 65%, por aí 66%. O êxodo rural, ele vem ocorrendo de uma forma bastante significativa a partir das reformas econômicas
que foram implementadas na China em 1976, e de lá para cá, com o crescimento econômico acelerado das mais importantes cidades localizadas nas províncias orientais e com a extensão desses programas de incentivos do governo chinês para também desenvolver o interior, isso mais recentemente, de certa forma, uma parte considerável da população rural está migrando para as cidades, e a gente sabe que a população urbana ela tende a ser menos numerosa do que a população rural. Por quê? Na cidade, normalmente, o custo de vida é mais alto, na cidade as pessoas têm mais informação no que diz respeito ao planejamento familiar, às técnicas contraceptivas, enfim. Então, a urbanização ela acaba também sendo um fator que contribui para a desaceleração do crescimento da população. Eu acredito que esse fenômeno que ocorreu em vários países do mundo também está se manifestando na China. Aqui nós temos a evolução da estrutura etária da população chinesa, aqui 2020. Você já pode perceber que a base da pirâmide etária chinesa ela é relativamente estreita, até mesmo porque houve uma desaceleração do crescimento da população do país, sobretudo a partir da década de 1990, se refletindo numa queda significativa do percentual de jovens, e na medida em que as condições socioeconômicas da população, ou pelo menos de boa parte da população chinesa, foram melhorando em função das reformas econômicas implementadas no país, que inclusive contribuíram para que centenas de milhões de chineses deixassem de ser pobres e inserissem na classe média, isso acabou também se refletindo no aumento da expectativa de vida e, consequentemente, no crescimento do percentual de idosos. Então, a projeção para a pirâmide etária chinesa no ano de 2100, quando se projeta que a população chinesa será de 766 milhões de habitantes, vocês podem perceber que a pirâmide está invertida, o topo está mais largo do que a base, visto que no final do século XXI, o percentual de idosos na China será maior do que o percentual da população jovem, se essa tendência projetada pelos demógrafos de fato se configurar ao longo do século XXI. Então, qual é o dilema dessa questão para a China? Em primeiro lugar, como o país não tem um sistema previdenciário como no mundo ocidental, esses encargos para os filhos acabam aumentando, né? E, como eu disse anteriormente, é de responsabilidade do filho homem sustentar os pais e não da filha mulher. Razão até pela qual existe um descompasso entre a população masculina e feminina. Na China tem mais homens do que mulheres, diferentemente de tantos outros países do mundo, onde há mais mulheres do que homens, inclusive aqui no Brasil. Então, na medida em que a população envelhece, isso pode também se refletir na economia chinesa, como, por exemplo, a escassez de mão de obra. Claro que, dentro de um ponto de vista teórico, nós temos que levar em consideração que o avanço tecnológico e científico, inclusive o desenvolvimento de robôs, o desenvolvimento da inteligência artificial, está avançando no transcurso da quarta revolução industrial, e que até o final do século XXI, o mundo provavelmente já terá ingressado na sexta revolução industrial. Então, na verdade, essa tese de que poderá faltar mão de obra no futuro, ela acaba sendo desmontada pelo avanço de novas tecnologias que vão substituir essa escassez de mão de obra. Isso já ocorre no presente, gerando o que nós chamamos de desemprego estrutural, e também vai ocorrer de uma forma bem mais intensa no futuro, não tenham dúvida disso. Aqui nós temos, né, a composição da estrutura etária, né? Aqui a gente percebe nessa cor aqui a redução
do percentual de jovens, 0 a 14 anos, crianças e adolescentes, né? 0 a 14 anos, isso é fruto, claro, da desaceleração do crescimento vegetativo, né? Aqui no azul nós temos a faixa da população que tem de 15 a 64 anos, que aumentou nesse período de 2000 a 2020 e entra numa trajetória de decréscimo a partir daí até alcançar um ponto de estabilidade que vai acontecer lá no final do século XXI. E a população acima dos 65 anos, representada aqui por essa cor vermelho escuro, repare que vai aumentar sistematicamente, sobretudo na segunda metade do século XXI. Então, como eu disse anteriormente, ao analisar a pirâmide etária da China e a projeção da pirâmide etária chinesa para o ano de 2100, isso aqui retrata aquilo que eu acabei de falar quando então analisei a pirâmide etária. Então, nós temos esse dilema, o governo chinês está estudando novas medidas de incentivo à taxa de natalidade para que essa questão da mão de obra não falte no futuro. Eu, particularmente, eu digo isso para os meus alunos, não acredito que vá haver falta da mão de obra por causa das novas tecnologias que estão sendo e serão desenvolvidas pelo homem. Aqui nós temos a composição da população chinesa por sexo, né? Aqui em cima nós temos a população masculina, 723 milhões de homens, e aqui embaixo 688 milhões de mulheres, com quebradinho para ambos os sexos, né? Então essa composição no ano de 2020. Então você repare que na China, aproximadamente, né, 22, tem 45 milhões de homens a mais do que mulheres. Inclusive, um bom negócio é abrir agência matrimonial na China, viu? Porque muito homem quer casar e não encontra uma companheira para o casamento. Inclusive, agências matrimoniais na China conseguem, né, realizar alguns casamentos com pessoas não chinesas, ou seja, mulheres de origem não chinesa. Então é um negócio que prosperou na China por causa desse descompasso. Aí vocês vão me perguntar, mas professor, por que existiu esse descompasso? Aquilo que eu disse, lá na China é de responsabilidade do filho homem cuidar dos pais quando eles envelhecem, e não da mulher, da filha. Então, o que acontece? Ora, se vigorava a política do filho único e o aborto, por lei, é legalizado na China, quando a mulher engravidava e descobria que era uma menina, muitos casais optavam em fazer o aborto e tentar mais à frente uma nova gravidez para ver se vinha um menino. Então, a maioria dos abortos, a grande maioria dos abortos realizados na China, do sexo feminino, a grande maioria. Lembrando que a China, além do aborto, ela disponibiliza as técnicas contraceptivas e também desenvolve políticas de conscientização da população, pelo menos desenvolvia políticas de conscientização da população na época em que vigorava a política do filho único, para evitar ter filhos. Agora que o país está passando por uma transição demográfica que está conduzindo a China a uma população envelhecida cada vez maior, o governo chinês está revendo a sua política demográfica, está adotando mecanismos de incentivo à taxa de natalidade, numa tentativa de reverter esse prognóstico de recuo da população chinesa, como é previsto, né, para o final do século, quando então a China deverá ter aproximadamente a metade da população que possui atualmente. Moçada, espero que vocês tenham gostado desse encontro. Dê aquela forcinha, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. O canal Geogênio, ele não é monetizado, ele não foi criado para que eu ganhasse dinheiro. Quem mexe bem na internet e sabe pesquisar direitinho lá no YouTube vai ver que meu canal não é monetizado, não foi e não será.
é um canal criado para democratizar o ensino da geografia. Ele só tem um único propósito: ser uma ferramenta de apoio na sua preparação para um concurso militar, para um concurso de vestibular ou para qualquer concurso público que caia a geografia. Então, o que eu peço a vocês é que ajude a divulgar o canal para que mais jovens possam contar com essa ferramenta de apoio. Lembrando que eu tenho lá no Facebook grupos, onde disponibilizo meus materiais em PDF, onde o aluno também vai ter acesso gratuitamente. Eu tenho 4 grupos específicos no Facebook de apoio aos alunos: concurso SPSEX 2023, concurso ESA 2023, concurso vestibular 2023, concurso Colégio Naval 2023. Então, lá vocês podem acessar na área de arquivo os PDFs, lá tem matéria, tem bancos de questões e provas comentadas, tudo 0800. A única coisa que eu peço que é, gentilmente, né, que você ajude a divulgar esse canal para alcançar um número maior de pessoas e eu consiga ajudar um número maior de pessoas a passarem em concurso. Eu deixo aqui o meu agradecimento aos alunos que têm agradecido a ajuda que o canal deu para passar nos concursos em 2022 e eu fico satisfeito quando um jovem me dá um retorno, sobretudo aquele jovem que não é meu aluno em sala de aula, é meu aluno aí no canal Geogênio, quando ele me agradece, dá um retorno: pô, professor, suas aulas têm sido de grande ajuda, foram de grande ajuda para eu passar na SPSEX, no Colégio Naval, no vestibular. Esse é o pagamento. Talvez muita gente não entenda, colegas meus, amigos meus, professores de geografia e de outras disciplinas, falam: pô, Eugênio, não existe, monetiza o canal. Não vou monetizar. Não vou, porque eu criei com um propósito: ajudar a democratizar o ensino da geografia. O que eu ganho é do meu trabalho. Eu sou aposentado e ainda dou aula na maior rede de ensino do Brasil. Então, o que eu ganho aí é mais do que suficiente para sustentar minha família. Então, só peço que vocês ajudem a divulgar o canal. Estou pensando até mandar fazer umas camisas, né, com a logomarca do canal Geogênio e sortear. Fazer um sorteio, né, para os inscritos no canal, uma forma, né, também de agradecer vocês por estarem seguindo esse canal. Valeu, moçada! No mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!